fé, com ousadia, vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, mas cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Livro de Judas, aleluias. 1 João, 2 João, 3 João, livro de Judas, versículo 3. Amém? Judas, dá um tempinho para você achar. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco e exortando-vos para batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Entenda algo. Judas ia escrever sobre salvação, sobre algo comum. É muito bom falarmos sobre salvação. É maravilhoso entendermos esse princípio divino, esse presente divino, essa graça divina, essa dádiva divina, porque somos salvos pela fé mediante a graça, porque isso não vem de nós, é dom de Deus, para que nenhum homem se ensoberbeça. É maravilhoso. Mas a palavra do Senhor diz que quando Judas estava escrevendo, e aqui não é Judas o que traiu, amém? Glória a Deus, amém? Não é Judas aquele que se enforcou, amém? Judas o apóstolo, irmão de Cristo, não é Judas o apóstolo traidor que foi depois substituído por Matatias. Então entenda, quando ele estava escrevendo a respeito disso, ele recebeu um baque, ele foi parado, ele foi impelido, ele foi empurrado a escrever sobre outro assunto. Espera aí, se eu estou falando de algo e de repente eu tenho que parar para falar de outra coisa, é porque essa outra coisa é no mínimo mais importante do que aquilo que eu já estava falando. E aí, preste atenção, ele falou sobre a batalha da fé. Existe no mundo espiritual uma batalha para minar o que você tem de precioso, que é a sua fé. Existe no mundo espiritual uma guerra para minar esse presente que você recebeu. Existe no mundo espiritual o que é uma batalha? Duas forças que se opõem, ou seja, você tem um presente que alguém quer conquistar, e o oponente, o que é o seu oponente, vai guerrear para pegar aquilo que é seu. Quando um reino quer conquistar outro reino, ele tem que invadir aquele reino. Eu quero dizer que existem forças espirituais querendo invadir a sua vida, mas não é para roubar o seu dinheiro, não é para roubar a sua família, não é para roubar a sua casa, não é para roubar o seu carro, é para roubar a sua fé. É para minar a sua fé. Entenda, sem fé é impossível agradar a... Porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima tenha fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, o que o inimigo quer? Que você não agrade a Deus. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo, e não tem conversa fiada. Perdeu a fé, você não agrada mais a Deus. O inimigo não é burro, ele é estratégico. E Judas dizendo, olha, peraí, eu ia escrever a respeito da salvação, mas agora eu vos falo sobre a fé, a batalhar diligentemente pela fé, de forma veemente, de forma perseverante, de forma em que você não deve parar, não deve sossegar. Não é um dia, não é 2 dias, não é uma semana, não, a batalhar de maneira diligente pela fé. Nós vivemos em
dias que não são tão bons, mas nós temos que ter fé que vai melhorar. Se perdemos a fé, perdemos tudo. A fé é um tesouro precioso, e você precisa ser intenso. O Salmo 130, no versículo 6, diz o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Sabe o que é isso? Mais do que os guardas pela manhã. Não é que os guardas estão querendo ver o sol se pôr. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pela manhã, mais do que eles almejam ver amanhã. Na verdade, o Salmo não está dizendo que os guardas querem ver o sol nascer. Não é isso. Eles estão cansados. Eles querem ir para casa. Eles querem descansar. Eles estavam na segunda vigília. O que estava acontecendo havia uma vigília de 6 da tarde à meia-noite, e outra vigília de meia-noite às 6 da manhã. Então esses guardas que ficavam a noite inteira acordados, estavam ansiando: meu Deus, tomara que esse sol comece a nascer logo, porque quando esse sol nascer eu vou voltar para minha casa, eu vou deitar na minha cama com a minha esposa, eu vou abraçar o meu filho e dar um beijo nele. Que bom que não houve invasão, que bom que não houve guerra, que bom que ninguém tentou invadir a nossa cidade, a cidade está em paz. Nasce logo o sol, vem logo manhã, porque eu quero descansar. Isso é intensidade. Eles estavam... A Bíblia diz que você tem que ansiar pelo Senhor como um guarda que anseia ir para casa para ver a sua família. É com intensidade. É aquele marido, aquela esposa e que viajou a negócios, que ficou tempo longe, eu não sei, que teve que visitar a família, e vai dando aquela saudade, vai dando, daqui a pouco, sabe aquele negócio: volta logo, mulher, volta logo, homem. E a mulher volta e encontra a casa toda de cabeça para baixo, tudo revirado, e ela fala: se eu soubesse eu tinha ficado lá, né? mas não, aí beija, abraça, e a beleza do reencontro supre todas essas intempéries que os homens causam dentro de casa. Amém? Só eu que deixo às vezes algumas coisas desarrumadas, ou tem alguns companheiros aqui? Amém? Eu estou sozinho hoje aqui. Mulheres, me defendam. Os seus maridos também deixam alguma coisa desarrumada? Levante a mão, por favor. Amém, eu não estou sozinho. Amém, eu pensei que fosse só eu. Entenda. A sua alma tem que ansiar pelo Senhor a esse ponto. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Intensidade toda. Não é com alguma, não é com a metade, não eu vou amar 50%, não, é tudo. Que Deus não se doa pela metade, Deus se doa por inteiro. Ele doou o seu único filho, que foi por inteiro. Ele sangrou, ele começou a sangrar no Getsemane, e na cruz ele sangrou sangue, foi sangue e água, verteu sangue e água. Jesus não se entregou pela metade, é de todo o coração, de toda a tua alma. Então eu preciso entender que a minha fé precisa ser guardada, e para que eu guarde essa fé, eu tenho que entender alguns passos para que essa fé não venha a ser minada, ou para que essa fé não venha a ser roubada, porque há uma batalha para minar a sua fé. Mas pastor, as pessoas estão... É porque a palavra do Senhor diz que por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim, mas não é para ser assim. Você se nivela por baixo. Por se praticar a iniquidade, é assim mesmo, sabe? Sempre tem uns que querem usar a Bíblia para respaldar o seu fracasso. É assim mesmo, pastor. Por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Parece aquelas crianças, parece eu, quando era mais novo, que chegava lá em casa, assim mesmo. É assim mesmo, mãe, eu não fui o único que tirei nota vermelha. Aí eu só ouvi aquela frase: mas os outros não são meu filho não são os outros, meu filho é você. É Deus falando: os outros são os outros, você é meu filho. Para com esse negócio de se nivelar por baixo.
se nivela pelas desqualificações dos outros, se nivela por cima, estabelece o padrão, sobe o nível, meu santo. Mãe, mas eu tirei 3 notas vermelhas, mas a senhora tem que entender que na minha sala teve gente que ficou em 5. Mas quem paga o seu colégio sou eu. Eu fazia assim, eu falava, sabe, para tentar me escalar? Já para o quarto, quem paga o seu colégio sou eu. E se reprovar, eu vou te colocar no colégio público. Na minha época, irmão, e aí quando eu falo na minha época, minha esposa fica contente, porque eu estou ficando velho, e ela diz, glória a Deus que você está caindo na real. Na minha época, década de 80, estudando, colégio público, quando tinha aula, o professor, quando abria, o professor faltava. Ninguém queria ir para o colégio público, não tinha a qualidade de hoje. Ei, você é filho de Deus, sobe o padrão, para que esse negócio de assim mesmo, não existe isso, não perca a fé, não perca a esperança. Você faz parte de um povo eleito, nação escolhida, sacerdócio real, constituído reis e sacerdotes, para transformar essa terra. Então pare de ficar olhando para as trevas e dizer, está todo mundo fazendo, agora eu vou fazer também. Não, faça assim, não se nivele por isso. Atrás do trio elétrico só não vai porque já morreu. Você então não vai, porque você já morreu para o mundo e nasceu em Cristo Jesus. Aleluias! Eita Deus, essa veio do alto, quentinha agora. Irmãos, a gente fica inventando desculpa para poder fazer aquilo que a gente quer. Então, é preciso guardar a fé, esse tesouro precioso. E eu guardo a minha fé quando? Quando é que eu guardo a minha fé? Quando eu saio do piloto automático para todos os dias viver uma experiência nova na minha intimidade com Deus. Eu tenho que sair do piloto automático. O que é o piloto automático? Piloto automático na hora que você ora, Senhor, obrigado, na oração pela comida. Senhor, obrigado pela comida que me deste. Abençoe aquele que não tem, ao Senhor Deus, abençoe o Pai, quem fez, obrigado pela saúde da minha esposa, do meu pai, do meu tio, da minha tia, do meu marido que fez essa comida. Amém. É aquela decoreba. É aquela decoreba. Piloto automático. Piloto automático para evangelizar. Jesus te ama. Mas só isso. Não vai nem escutar a pessoa. Não tem tempo para isso não. O pastor diz que se falar Jesus te ama, dá um abraço, já está bom. O pastor sabe das coisas. E não sei quem está. Jesus, mecânico, robozinho de Jesus. Jesus não tem robô, Jesus tem filhos. Filhos. Você tem que sair do piloto automático para todos os dias viver uma experiência nova de intimidade com Deus. Deus é um Deus de intimidade, é trazer para dentro, é interno, é dentro, é o Emmanuel, que é muito mais do que Deus conosco, é Deus dentro de nós. É intimidade. Você não precisa imitar o padrão do outro, fazer o que o outro faz. Bom é termos modelo, amém. Glória a Deus que você tem um modelo, que você olha, nossa, eu gosto como fulano canta, eu gosto como fulano fala, eu gosto. E a maioria das pessoas iniciam assim, mas você precisa desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Quando comecei a pregar, isso faz muito tempo atrás, nós temos 15 anos só de pastor, à frente pastoreando igrejas, e eu fazia uma salada. Eu imitava uns 3 pregadores ao mesmo tempo. Eu começava, nessa noite, aleluia, irmão. Era assim, porque aí soltava uma rajada de versículo, parecia metralhadora, falava em língua, aí depois eu, aleluia, e já mudava o negócio. Aí meu irmão ouvia, né? Meu irmão ia ouvir, eu falei assim, rapaz, eu lembrei de 3 pastores quando você estava pregando. Você misturou os 3, eu falei assim, um dia eu me acho, vamos lá, por enquanto eu estou querendo me encontrar. É o começo, você se espelha em alguém, você olha para alguém e você idealiza, não é uma imagem de perfeição, mas algo que você possa se espelhar, mas depois você vai encontrando a sua identidade, o seu relacionamento com Deus vai te mostrando, porque é impossível você estar diante de Deus e não saber quem você é, porque você é filho. Olha, entenda
entenda o que eu vou te falar agora. Quando o diabo veio falar com Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, em todo tempo o Satanás quer jogar dúvida na sua mente. Você é um robô, você não é, você é o que a sociedade está dizendo que você é o que está todo mundo falando, você é o que essa voz está dizendo que você... Não, você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai aonde a Bíblia diz que você vai, e você vai conquistar aquilo que a palavra de Deus diz que você vai conquistar. Então para com esse negócio. Agora, se você não vai entender isso, se você não desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, se ficar no piloto automático, fazendo as coisas de maneira mecânica. Entenda isso. O Evangelho não é uma reinvenção de doutrinas e costumes, mas sim uma renovação de vida em graça. Sua vida precisa ser renovada, irmão. Tem uma música antiga que diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Você sabe cantar? Renova-me, Senhor Jesus, cumpre em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Espírito Santo de Deus, tudo que há dentro de nós necessita mais de ti. Precisamos ser mudados. Mudados como filhos, com uma mente de filho. Toca-nos nessa noite. O Espírito Santo está transformando você. Ele nos toca, Ele nos limpa. Saia do piloto automático. Tenha fome e sede do Senhor. Deixe o Senhor tocar a sua vida de maneira inigualável. Santo Espírito, és bem-vindo, és amado. Oh, aleluias, aleluias. Entenda que você precisa viver essa renovação de vida em graça. O Evangelho é graça, o Evangelho não é sem graça, o Evangelho é graça. Sabe o que é graça? É engraçado realmente. Vê se não é engraçado. Você não merecia nada, você estava destinado a ir para o inferno. Aí Deus achou graça em você, disse: não, você não vai para o inferno não, eu vou te salvar, eu vou te dar uma chuveirada com o meu Espírito, eu vou te levar para morar no céu, você vai estar comigo. Quem? Eu? Você. Isso é graça. Isso é graça de Deus. A graça é um presente maravilhoso. Entenda isso. A segunda coisa, eu guardo a minha fé. Nós estamos falando sobre a batalha da fé, amém? Eu guardo a minha fé quando as aflições da alma são bombardeadas pelas promessas de vida em Cristo Jesus. Para de alimentar as aflições, bombardeia ela. Quando uma célula cancerígena começa a tomar força no corpo, quando ela começa a se proliferar, os tumores e começam a se proliferar, e você tem que fazer, ou a pessoa tem que fazer uma rádio ou uma quimioterapia, ela está sendo bombardeada. Aquelas células cancerígenas estão recebendo forças contrárias para bombardear e acabar, e queimar, e matar, e levar à falência aquelas células cancerígenas. Ei,
As aflições do dia a dia são o câncer da espiritualidade. Se você alimentá-la, ela vai crescer e vai te matar. Mas quando você começa a bombardear, dizendo: estou aflito, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, nenhuma praga chegará em minha tenda. Agora tem gente que só olha para o problema, vai falar com ele, é uma lista de problema, nunca vai ficar curado, nunca. João capítulo 5, Jesus chega para o paralítico no tanque de Betesda, que era a casa da misericórdia, diz: quer ficar curado? Tu queres ficar curado? Aí o paralítico diz: não tem quem me jogue no tanque, estou há 38 anos aqui, quando as águas se agitam, vem um, é jogado antes de mim, e eu estou aqui esse tempo inteiro. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou sobre o tanque, Jesus não perguntou sobre a água, Jesus não perguntou sobre o movimento de nada. Jesus perguntou: quer ficar curado? Para de olhar para o tanque, para de olhar para a água, para de olhar para os outros que descem antes de você, para de olhar para porque é preconceito, porque eu sou desfavorecido, é porque um dia eu vou falar novamente sobre isso aqui. Havia todo um contexto cultural e segregacional ali, faccioso e sectário. Havia ali algo que separava ele dos outros, e ele só estava olhando para aquilo. Mas Jesus Cristo estava olhando para ele e dizendo: não importa nada disso, responde o que eu estou te perguntando. Quer ficar curado? Porque diante de você está um que pode todas as coisas. Eu posso te curar. E para você saber que o Filho do Homem tem poder, levanta, toma o teu leito e anda. Aplaude aí, crente. Aleluias. Ficar dando desculpa até quando? É porque minha mãe não gosta de mim, porque meu marido me largou, porque minha mulher me trata mal, porque meu filho é rebelde, porque ninguém me dá uma porta de emprego, abre emprego. Começa, continua assim, bombardeando, ou melhor, alimentando. Vou dar umas promessas para você se animar aqui, em nome de Jesus. Se a sua preocupação for pelo amanhã, entenda: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam todos os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Sabe o que é isso? Sabe o que Paulo está falando? Filipenses 4, sabe o que ele está dizendo? Ele está falando: olha, você não precisa ficar ansioso com amanhã, sua preocupação é com amanhã. Comece a orar pedindo, mas já comece a agradecer por aquilo que você pediu. Pediu, nem pede de novo, só agradece. Mas não aconteceu, agradece. Já aconteceu sim. A palavra do Senhor nos diz que se é vontade de Deus no céu, ela acontece na terra. Então ela acontece primeiro no céu, para depois acontecer na terra. Acontece no mundo, o que a física quântica chama de universos paralelos. Acontece em um outro plano, para depois acontecer nesse. O plano celestial já aconteceu, agora falta só materializar. Bill Johnson diz o seguinte: a sua incredulidade começa quando você continua orando por algo que você já recebeu. Ele diz: quando você começa a orar por algo que você já orou e Deus te deu do mundo espiritual, aí você está começando a ficar incrédulo. Orou? Começa a agradecer. Comece a agradecer. Agradeça. É súplicas e ações de graça. Orou? Começa: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já ouviu a minha oração. Se o seu milagre é para hoje, a palavra do Senhor diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas, ou cada uma, todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Cada uma é uma por uma, aquilo que você precisar. Ou na sua versão pode estar escrito: toda necessidade. Toda é toda. O que você precisa é toda. Eu estou precisando de provisão, pois eu sou Yahvé Irê. Eu estou precisando que o Senhor batalhe por mim, guerreie por mim, pois eu sou Yahvé Tsevaot. Eu estou precisando que o Senhor seja minha bandeira, pois eu sou Yahvé Nissim. Eu estou precisando de sustento, eu sou o El Shaddai. Eu estou precisando de calento, de carinho, de colo, eu sou o Abba. Eu sou o Pai. Eu sou o que sou, eu sou o que você quiser que eu seja. Eu sou o que sou. Ele é o Senhor dos exércitos. Entenda, irmãos, promessa para você. Fica ansioso não.
Se o seu problema é medo, a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. Em como coisa que não é nada os que guerreiam contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, tomo você pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas. Jesus, no capítulo 6, ele diz: por que vocês estão ansiosos? 6 de Mateus: olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Olha os pardais, que não semeiam e nem cegam, e o Senhor os sustenta. Se Deus veste os lírios do campo, que hoje serve para embelezar e amanhã para ser jogado fora, e se veste mais os pardais, e se dão a ele de comer e não nos deixa faltar nada, será que vocês valem menos do que um pardal, ou menos do que um lírio do campo? Será que ele não sustentará e vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ei, você vale mais que um pardal, mais do que um lírio do campo. Se você está aqui, já estamos caminhando para o mês 11, nós estamos quase na segunda metade do mês de 10, faltam um pouco mais de 2 meses para o final do ano. Esse ano você passou por poucas e boas. Esse ano houve aflições na sua vida. Existem pessoas aqui que tiveram a vida por um fio, outros tiveram o casamento por um fio, outros tiveram... Ei, você está aqui. Deus te sustentou, Deus te trouxe aqui, Ele não te abandonou. Você chorou, só o seu travesseiro e Deus sabe o quanto você chorou. Mas hoje você está aqui, levantando a mão para o alto, dizendo: obrigado, Senhor, porque se eu estou aqui, é porque o Senhor tem me dado fé, e eu não deixei essa fé ser minada, essa fé não foi roubada. E não você agora, no final da caminhada, você vai nadar e morrer na praia. Irmão, eu quero ver final do ano você dando testemunho da bênção de Deus na sua vida, restauração, cura, libertação. Deus vai fazer. Oh, aleluias. Aleluias. Se você acha que precisa de muito, olha o que Deus tem para você. O que eu estou falando aqui, eu estou bombardeando os problemas com promessas. É isso que você precisa entender. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Apenas aquilo que você precisa? Não, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na igreja por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre, amém. A palavra do Senhor diz que Ele é abundante para fazer muito mais além daquilo que precisamos. É abundante, não é aquilo que você precisa. Você precisou você pensou em você pensou em 2, e Deus está dizendo: eu quero fazer 10, sobe o nível. Não, mas é porque é o que eu precisava, eu queria que o Senhor fizesse isso aqui. Eu estou lá na frente, você está pensando em 1, eu estou pensando em 10. Às vezes, nosso problema é falta de intimidade e ousadia. Ousadia. Irmão, tem hora que você tem que se revoltar, não com Deus, mas com o problema. A gente, dentro do tradicionalismo, a gente não pode se revoltar. Irmão, eu vou mudar o termo aqui. Você tem que ser santo indignado. Tem que ter uma santa indignação. Tem hora que você tem que chegar em casa e eu não aguento mais isso aqui não. Senhor, não aguento não. Senhor, eu estou com a macaca hoje. Fala para Deus: Senhor, olha, esse negócio vai mudar agora. Capeta, sai, irmão, dá um chamadão, uma girada, um karatê celestial, sei lá o que você vai fazer. Faz alguma coisa, seja ousado, conversa com Deus, briga, eu não aguento mais. E tá assim, isso tem que mudar. Um dia, quando eu tinha uma lanchonete, estava precisando pagar as contas, e aí eu fechei a lanchonete.
E eu lembro que tinha eu vendia muito bem. E nesse dia eu cheguei mais cedo. E tinha muitas lanchonetes em volta. E eu fechei e alimentei a prateleira inteira. Quibe, coxinha, um monte de coisa que tinha lá. Aí eu fechei a lanchonete, isso de manhã, e comecei a orar. Eu sempre orei antes de abrir o comércio, eu aprendi isso com meu pai. E comecei a orar, só que a minha oração foi diferente. A minha oração foi: coxinha, eu te ordeno, tu não vai ficar nessa estufa. Vai dar meio-dia, tu vai ter que correr daqui, que eu vou te vender. E eu comecei, irmão, entenda, tem hora que você tem que ser maluco. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucas. Olha, entende que a loucura de Deus confunde os sábios, que a sabedoria de Deus é louca aos olhos dos homens. Olha, Jesus disse: Pai, eu louvo a Ti, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então são os pequeninos. Criança chora e diz: eu vou, Pai, me leva. Vai, menino, pega esse negócio. Tem que ser como criança, às vezes, ousado, chato. Criança não tem medo de nada, enfia o dedo na tomada, bota na beira da piscina e ele se lança. Não quer nem saber se a piscina está cheia, ainda vai rindo, quebra a cara lá embaixo. Criança é assim. E eu comecei a falar: sai, coxinha, você vai vender e tal. Hoje eu preciso pagar essa conta. Prosperidade de Deus venha sobre essa lanchonete. E não, eu repreendo aqui o espírito de miséria. Porque tem gente que atrai o espírito de miséria. Igual, a minha vida é assim, eu estou conformado assim. É a minha vidinha, o meu carrinho, o meu maridinho, a minha mulherzinha. O espírito do diminutivo está repreendido na tua vida. Para com isso, irmãos. Sem brincadeira, entrou uma senhora. Essa senhora entrou e disse: quanto é o bolinho de carne? É tanto. Eu vou querer. Aí eu peguei um bolinho e ela: não, meu senhor, eu quero tudo. Quanto é a coxinha? Irmão, sem brincadeira, essa senhorinha que tinha uns 9 netos, não sei quantos filhos, era dia de jogo do Brasil, tinha gente indo para a casa dela. Ela levou todos os salgados da lanchonete para o povo ver o jogo do Brasil em casa. Todos. Uma pessoa entrou e comprou tudo. Olha a boca de quem não entende, vê o milagre, mas fica assim: meu Deus, mas vai faltar para os outros. Ó, Espírito Santo, quer que ela desista? Não, pode levar tudo. Eu vou ter que fritar tudo. Está reclamando? Pode levar tudo. Ousadia. Tem uma mulher que está jejuando 20 dias, Ângela. 20 dias. Eu falei com ela esses dias. 20 dias ela está jejuando para vir para Juazeiro. Que ela disse que o que ela tem para fazer aqui é uma obra grande. E ela não vai vir antes desse jejum. 20 dias, 4 horas da manhã ela está na igreja. E ela vai passar 3 dias aqui. Pensa na mulher ousada. É ousada. Ela disse: Deus, agora eu quero ir para Israel, eu vou para Israel e o Senhor vai me dar uma passagem para Israel. Ela já ganhou. Ela vai, junto com vocês. Ela vai para Israel. Já ganhou. Irmãos, eu já vi essa mulher, eu fico olhando assim, Ângela, você é um barato. Eita, é 2 dias do lado dela, meu irmão, você anda assim. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Irmão, mulher de fé. Ela está para vir para cá. Deixa, não vou falar nada não. Vou pegar fogo. Entenda que, para que a gente vá se aproximando do final, no campo de batalha, onde a fé é o objeto de conquista do mundo espiritual, do mundo maligno, você precisa tomar algumas atitudes para que você não venha a perder essa fé, porque você tem vários inimigos. E um desses inimigos chama-se distração. Sabe o que é distração? Jesus Cristo diz: vocês vão evangelizar, vocês vão falar de mim, mas não fale com ninguém no caminho. Peraí, mas eles iam falar de Jesus, mas não podiam parar para conversar com ninguém? Parece uma loucura. O que Jesus estava dizendo é: vocês não podem se distrair. A gente se distrai muito. Quer ver uma distração simples, boba, mas que surte um efeito horrendo na nossa vida? Eu estou na igreja,
mas eu estou. Quem é que ganhou? Quem é que ganhou hoje? Quem vai ser meu presidente? Ei, independente de quem vai ser seu presidente, você tem um Deus. Você tem um Deus. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, não é cujo presidente é o Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Eu estou aqui, crente girafa. Eu estou na igreja, mas a cabeça está lá na rua. Tem gente que é tão distraído que quando chega na igreja, eu acho que eu esqueci alguma coisa ligada em casa. Aí volta. Aí volta para a igreja, acabou o louvor. Está na igreja, nossa, fulano não veio hoje, porque bem que eu vi que ele estava com a cara batida no Instagram, fez um stories com olheira, eu acho que está resfriado, por isso que não veio para o culto hoje. E o louvor acontecendo, e você pensando na vida dos outros. Distração. E lá fora é a mesma coisa, a gente se distrai, vai orar. Daqui a pouco eu oro, não ora mais, irmão, esquece. Você vai do Instagram para o Face, do Face para o grupo do WhatsApp, aí você volta para aqueles vídeos do The Facts, X Factor, aquele pessoal cantando, aqueles vídeos emocionantes. Aí daqui a pouco vocês voltam para a modinha. Acabou sua oração. Na moedinha. Acabou. Aí você vai olhando, esse aqui tá legal, nossa, esse é inédito, ai, eu nunca vi, tem com cachorro, como é que o senhor sabe, pastor? Eu vejo também, meu santo, eu olho também os vídeos, irmão, mas isso não pode ser sua distração, quando você tem por objetivo ter um momento de comunhão com Cristo. Você não é um robô. Você vai para o cinema, você brinca, você vai para a academia, você se distrai, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que às vezes nós temos o objetivo de edificação espiritual e nós nos distraímos no meio do caminho. A distração é um inimigo. A distração é um inimigo. Entenda isso. Às vezes a distração, sabe o que é? Você começa a orar a Deus, começa a buscar a Deus e as coisas começam a acontecer, você começa a prosperar, você começa a ganhar dinheiro e começa a faltar culto. Aí domingo, cadê o irmão que vinha todo domingo? Cadê o irmão? Não, pastor, agora Deus me prosperou, agora eu estou. Domingo eu passei no Passárdagas. E domingo retrasado você não veio. Ah, mas é porque Deus me prosperou, aí eu fui para o Arajara. E no outro domingo, não, porque Deus me prosperou, aí eu fui passar 2 dias em Triunfo. Acabou. Pastor, continua orando por mim. Eu vou continuar, eu vou orar para você voltar ao que era antes, perder tudo para ficar fiel na igreja. Por quê? Se a bênção de Deus te afasta dele, você pegou aquilo que ele deu e transformou em maldição. Essa é a capacidade diabólica que nós temos de transformar bênção em maldição. Pega aquilo que é bênção de Deus e reverter em maldição para a nossa vida. Então você tem que ter cuidado, porque senão, se a bênção te distrair, não é bênção, começou a virar maldição. Entenda isso. Buscar por obrigação é melhor do que não buscar. Mas no entanto, a busca deve ser motivada por paixão. Busque a Deus por paixão. Amém? Ah, mas no começo é ruim, é obrigado, porque eu não entendo, eu não tenho esse costume, eu não tenho essa disciplina espiritual. Pois bem, comece assim, por obrigação, que depois vai virar paixão, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. O Espírito Santo começa a trabalhar, aquilo que é obrigação começa a virar paixão. Buscar por obrigação é melhor do que não buscar. Depois vai virar paixão. Segunda coisa, o legalismo do trabalho. Deus não é um Deus patronal, Deus é um Deus paternal. Troque a patronalidade de Deus pela paternalidade de Deus. Todo mundo foi ensinado dentro do legalismo que Deus é um Deus severo, que Deus vai lá e ele recompensa, castiga. Deus recompensa realmente, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas você não é empregado, você é filho. Para empregado se dá salário, para filho se deixa herança. E Ele deixou um testamento para você. Ele deixou uma herança para você. Perca essa ideia de um Deus patrão. Você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. E isso mina minha fé. Por quê? Porque eu olho para um Deus que, se eu der um vacilo, pronto, agora vem com tudo na minha vida. Ei, eu não conheço um
um ser humano que não lute para acertar. Nós não somos pecadores tentando ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Aquele que pensa está de pé, que pensa, não é nem que está, que pensa, cuide para que não caia. Mas a palavra do Senhor diz: se o justo cair, todavia Ele é fiel para restituir e levantar. Então levanta a cabeça, para de se autocondenar, porque você já foi perdoado, você já foi agraciado. O pecado, Ele diz: olha, eu não me dou apenas pelo pecado de um ou de outro ou de vocês, mas do mundo inteiro. Eu me entreguei pelo vosso pecado. Se levanta e entenda que o seu pai está ali querendo te abraçar. Ei, não se esqueça que na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, quando o filho voltou, foi o pai que viu o filho. E quando o pai vê o filho, o que ele coloca? Ele coloca uma sandália no pé. Ele está dando um novo caminho, ele está dando uma nova direção. Ele está dizendo: filho, você errou, você andou por caminhos tortuosos, mas agora eu dou uma direção de santificação, eu dou uma direção de amor, eu dou uma direção santa para você. Aí ele coloca um anel no dedo. Ele está dizendo: filho, você comeu com os porcos, você andou com um povo estrangeiro, você perdeu a sua identidade, agora eu estou restaurando a sua identidade. O anel fala de identidade. No anel eles selavam um compromisso e matam o novilho, dizendo: agora a festa. O novilho simboliza Cristo morrendo pelos nossos pecados, porque Ele, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus, o Cordeiro de Deus. Então para de se autocondenar. Preguiça espiritual, falta de raízes profunda com a palavra. Preguiça. Sabe o que é preguiça espiritual? Você está no consultório. Hoje eu vim aqui fazer uma consulta com a doutora Marina. Eu vim aqui fazer uma consulta. Eu vim aqui aqui no Diogo cortar o cabelo, né? No Diogo, Marina. Aí sabe o que acontece? Aí você, para ser atendido, você lê uma Isto É, você lê uma Veja, você lê uma Fofocando. Mas quando você vai ler a Bíblia, meu irmão, aquele que habita nos esconderijos do norte, a sombra do onipotente descansará. Já estou descansado, estou relaxado aqui. Aí vem doutrina. Pastor, eu achei tão bonitinho aquele monge falando. Olha, tudo que ele fala, Jesus fala. Não tem raiz com a palavra. É preguiçoso, não ler a Bíblia. Pastor, é porque esse evangelho segundo Allan Kardec, olha, há um desenvolvimento tão lindo. Eu acho até que eu sou médium. Porque, irmão, eu vou te bater. Pelo amor de Deus. Pessoa com 2, 3 anos, minha família uma vez, com não sei quantos anos de crente, chega lá, meu pai chega lá, o pessoal chega lá, não, hoje não tem café. Por quê? Não, porque hoje é sábado. E o que tem, irmã? Da minha família, minha tia. Não, porque agora aqui nós somos sabatistas. De onde tiraram essa palhaçada? Aí começaram a falar assim: não acredito. Eu nasci, já eram crentes. Como é que pode negar a Cristo o sacrifício e voltar ao legalismo da lei? Não leram nada, não entenderam nada do que está escrito em Gálatas. Ei, você tem que entender, você tem que buscar, você tem que ter intimidade com a palavra. Senão você fica se encantando por qualquer porcaria que aparece. Ai, porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus se ira, o amor não se ira, não confunda. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não é um Deus. O amor é uma coisa, Deus é outra. O amor está abaixo de Deus, muito abaixo de Deus. Ah, mas é porque diz que o amor, é porque não tem nada para a gente designar Deus, adjetivar. Deus é inadjetivável, não existe adjetivo para Deus. Aí a gente fica, não, porque Deus é amor. Cuidado. E último, ou melhor, penúltimo e último, já vou avançando. Preocupações. Por que preocupações?
Deu um problema aqui já no som. Por que preocupações? Porque quando eu me preocupo com aquilo que eu não posso fazer, a minha fé começa a ser colocada em mim apenas. Se você não pode, Deus diz o seguinte: deixa comigo, porque de agora em diante, até aquilo que você podia fazer, era com você, agora é comigo. Entenda, você não vai conseguir fazer tudo. Ei, senão você fica soberbo. E às vezes, você não faz, mas a pessoa que está do teu lado te ajuda. Porque Deus não dá tudo para uma pessoa. Sabe para quê? Para que a gente venha depender uns dos outros. Para você não ficar bobo. Eu resolvi. Olha, tem orações que você faz, que Deus cura na hora a pessoa lá do outro lado, e você vai ficar sabendo, sabe quando? 2, 3, 4 meses depois. Porque se você souber na hora, pastor, me leva para orar lá na igreja lá, porque Deus está me usando poderosamente. Eu preguei no lugar, todo mundo bateu palma. Irmão, isso é fácil. Eu quero ver pregar no lugar, os outros tacar a pedra e você continuar pregando. Porque hoje você bate palma. Agora você pregava no primeiro século e você era dado de comer aos leões. Aí eu quero ver você ter. E vou fazer uma pausa aqui, para ir para o último. Aí ficam. É porque se tal governo ganhar, nós vamos ser perseguidos. É porque, irmão, eu tive pensando, às vezes é bom uma perseguição, para ver quem é crente de verdade. Porque quando tudo vai bem, é bom glorificar a Deus, né? A perseguição, para ver quem é crente, para ver quem é filho, porque crente até o diabo é, para ver quem ama Deus, realmente. Porque lá na China, uma das igrejas que cresce, ou melhor, a igreja que mais cresce no mundo, eles têm que se batizar à meia-noite, porque senão o DLP vem, e ainda assim o DLP vem e prende depois do batismo. Eles ficam no mato olhando, que é a polícia secreta da China. Eles cortam o gelo no rio, batizam a pessoa, batizou, agora é cristão, prende. Existem 2 tipos de igreja lá: a igreja dos 3 poderes, que é a igreja do governo, que não pode dizer que Cristo ressuscitou, que não pode ter batismo no Espírito Santo, não pode nada. E a igreja subterrânea, que é a igreja comum, como a nossa. Como é que comum? Não comum, porque Deus é o Deus sobrenatural. Amém? Às vezes é bom levantar perseguição. Quando foram orar pelo irmão Paul Yun, o homem mais procurado da China, que hoje mora na Alemanha, quando foram orar por ele, ele teve 2 vezes no Brasil, ele disse: não ore pela China, não ore para que pare a perseguição na China, ore para que tenhamos costas mais largas, porque enquanto somos perseguidos, estamos crescendo. A igreja brasileira, tudo pode, está tudo tranquilo, a gente entra. Semana passada Isaías Saad estava cantando aqui, em julho tinha Ana Nóbrega, Lu Melpídio. Você pode botar na sua testa que eu sou cristão, sou de Jesus. Se você não gosta de mim, o problema é seu. E você vai andando pela rua e nada te acontece. Faz isso num país onde é perseguição, onde há perseguição, para você ver. A gente está muito mal acostumado. Muito mal acostumado. E por último, conformismo com o pecado. Sabe o que é o conformismo com o pecado? Conformismo com o pecado é quando você diz: não tem jeito mais não. Mas pastor, fulano não escorrega, eu já escorreguei. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você cair e permanecer caído e dizer: eu quero ficar aqui. Conformismo com o pecado. Entenda algo. Se você pegar uma rã e colocar ela na panela de água fria, uma rã viva, e você ligar o fogo, essa rã vai ficar nadando. Essa rã vai ficar nadando. E o fogo tá lá. E essa rã vai ficar nadando na água. Daqui a pouco ela vira e morre. Se você pega uma rã e coloca na água fervendo, joga ela pula e foge. O inimigo não é burro. Ele não vai jogar água fervendo em você. Ele vai te cozinhando na água fria. E você vai
na piscina olímpica do inferno, nadando, rindo, tranquilo e sereno. Daqui a pouco você vira para cima e morre. Tem hora que ele te dá um sacolejão. Levanta um intercessor, levanta alguém, dá um cascudo espiritual, pedala Robinho. Sai daí, rapaz, que aí não é lugar para você. Aí não é o seu lugar, aí não é a sua natureza. A sua natureza é de filho. Você tem que se revoltar contra a situação pecaminosa. Eu não consigo, eu caio sempre. Se revolta, meu irmão. Ora, busca, grita. Como diz JB, não sai do armário não, quebra o armário, detona tudo, vira um incrível Hulk espiritual. Que a voz do inferno vai dizer: eu sou uma pessoa no corpo de outra pessoa, eu sou uma mulher no corpo de homem, um homem no corpo de mulher. Para com essas vozes, essas inserções malignas. E aí se conforma, irmão, a sua natureza é de filho. Não aceite outra identidade sobre a sua vida. Sua natureza de filho. Não fique como uma rã na panela fria. Não fique. No livro de Éfeso, Apocalipse, melhor dizendo, ele escreve à igreja de Éfeso dizendo: vocês são bons, vocês são feras, vocês colocaram os apóstolos à prova, se diziam mentirosos, vocês provaram eles, guardaram a doutrina, vocês estão fazendo tudo certo, mas eu tenho contra vocês que vocês largaram o primeiro amor. Arrependa-te, volta de onde caíste, para que ninguém roube a sua coroa, e pratique as primeiras obras. Você perde o primeiro amor quando você deixa de praticar as primeiras obras. Não se envolve mais com os irmãos, não quer nem saber de ir para uma célula, para um grupo de crescimento. Vai ao culto uma vez na semana, você come 3 vezes por dia, aí boas refeições, e quer alimentar o seu espírito com um lanche na semana. Se a gente alimentasse o espírito com a mesma intensidade que alimenta o corpo, nós estaríamos lá na frente. Eu vou te dizer, o Brasil já tinha mudado, porque nós somos 40 milhões hoje. E como é que o assassinato cresce, o infanticídio cresce, o suicídio cresce? Irmão, não é para dar honra, é para ter vergonha. Mas Deus está levantando um povo em Juazeiro do Norte, que está clamando, um povo que vai mudar a situação da nossa nação, um povo que vai manifestar o reino em nome de Jesus. Se coloque de pé, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, se coloque de pé. Oh, aleluias.